No último domingo, dia 27, um homem-bomba assassinou no Paquistão 65 pessoas, em sua maioria mulheres e crianças. Mais de 300 ficaram feridas. O local escolhido pelo suicida para esse ato foi o estacionamento de um parque localizado em Punjab, popular entre a comunidade cristã e que se encontrava lotado de famílias celebrando a Páscoa. A Jamal-ut-Ahrar, uma facção vinculada ao grupo radical islâmico do Talibã, reivindicou a autoria do ataque desencadeado próximo à área onde ficava um parque para crianças. Muito obrigado. O porta-voz do movimento afirmou que o governo não poderá detê-los e que os seus homens-bombas continuarão com essa saga funesta. O Centro de Promoção de Liberdade Religiosa e Direitos Humanos do meu estado do Rio de Janeiro, o CEPLIR, registrou entre julho de 2012 e dezembro de 2014 948 queixas relacionadas à intolerância religiosa. O Disque 100 do governo federal recebeu em 2014 149 denúncias de violações de direitos motivados por intolerância religiosa. Esses dados ainda dizem muito pouco sobre a realidade brasileira. É preciso um esforço de todos os âmbitos federativos, federal, estadual e municipal, para a sistematização das ocorrências de intolerância religiosa. Os ataques ao jornal satírico Charlie Hebdo no ano passado e a um mercado de produtos judaicos no início do ano refletiram no Brasil com casos de agressão a muçulmanos e aumenta a preocupação com a discriminação religiosa. Pela primeira vez, atos de violência foram cometidos em série contra fiéis de acordo com a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a Mesquita Brasil, a maior do país, foi alvo de pichações, enquanto o carro de um islamita sofreu ação de vândalos. Em ação mais agressiva, uma mulher foi apedrejada e outra, chamada de muçulmana maldita, recebeu uma cusparada no rosto. Essas reações me trazem a preocupação com a visão do público brasileiro sobre o Islã e sobre a convivência pacífica entre as religiões, cujos representantes, claro, tentam desvincular o islamismo da ação dos radicais e ressaltam a boa convivência entre fiéis de diferentes crenças. É urgente que adotemos medidas corajosas para não sermos vítimas do radicalismo das religiões. Na história da humanidade, em nenhum momento, qualquer praga, qualquer acidente natural, terremotos, tsunamis, vulcões em erupção, ou mesmo a ambição desvairada de líderes, nada matou mais do que guerras religiosas. E quando ocupo essa tribuna hoje, para prestar reverente, solene homenagem aos cristãos do Paquistão que foram vítimas de um homem-bomba, eu faço um apelo à tolerância cristã, à tolerância religiosa, à convivência pacífica que deve existir entre os diferentes credos. No Brasil, nós temos tido essa tradição, vez ou outra ferida por alguns radicais que, adotando um discurso demagógico e contrário ao que Cristo ensinou, atacam ou outros cristãos ou atacam outras religiões. Eu gostaria de lembrar de que a única guerra, o único combate legitimado por Cristo é o combate contra si mesmo,
é a luta contra o medo, contra as hesitações, contra as tentações, contra as fraquezas. É a única luta que se prevê no âmbito da fé. Qualquer outra é motivada pelo orgulho, pela prepotência. E eu digo mais, o pior pecador é o acusador. Eu repito, o pior pecado é o pecado do acusador. De tal maneira, senhor presidente, que ao mesmo tempo que tenho meu coração estraçalhado de dor e de tristeza, por imaginar aquelas crianças celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo no domingo, eu não poderia deixar de vir à tribuna do Senado Federal para clamar pela tolerância religiosa, pelo respeito que deve haver pela diferença das crenças, pelo respeito que se deve haver por sermos todos criaturas de Deus. E se desejamos ser respeitados, então temos a obrigação de respeitar. Também não quero estigmatizar o mundo islâmico devido aos homens-bombas. Em todos os países islâmicos, os partidos radicais têm perdido eleição sistematicamente, têm perdido espaço. Desgraçadamente, os fanáticos, sobretudo os mais jovens, contaminados pela ira insana, pelo ódio e por um puritanismo sectário, pela ignorância, acabam matando a si mesmos, achando que vão encontrar dessa maneira na imolação o caminho para o céu. Encontram o caminho para a desgraça, para a morte de famílias, de crianças, para derramar sangue. Eu espero mesmo que em cada parlamento do mundo, seja do mundo islâmico, seja do mundo hindu, seja do mundo cristão, haja pronunciamentos em nome da paz, haja pronunciamentos que promovam a tolerância religiosa e o respeito que se deve ter às convicções de foro íntimo e às maneiras como as pessoas se relacionam com Deus, com as suas crenças. Eram essas, senhor presidente, as palavras, pobres palavras do meu pronunciamento, que expressam a minha dor. Talvez não hajam palavras para se expressar uma dor tão grande de, num domingo de Páscoa, nós presenciarmos um derramamento de sangue de crianças inocentes. Mais de 300 pessoas foram feridas e 63, a maioria mulheres e crianças, morreram degoladas por um fanático. Também não devemos descansar, porque essas coisas podem acontecer no Brasil. É preciso que haja vigilância dos homens de bem, vigilância dos religiosos e dos que não são religiosos, de todos os democratas, de todos os partidos, para que no nosso país esses atos sejam todos eles veementemente recriminados e possamos caminhar o caminho da paz e da convivência pacífica entre todas as religiões. Senador Crivella, me permita apenas endossar as suas palavras e a sua exortação à paz e dizer também, como Vossa Excelência lembrou, de que nós, no Brasil, embora seja um país pacífico, o brasileiro ser cordial, nós não estamos livres de acontecer essas atrocidades e essas covardias, selvagerias. Bem lembrado, eu penso que a crise que nós estamos vivendo interna no Brasil, de certa forma, acabaram deixando de lado a gravidade do que aconteceu nessas regiões, com esse grau de atrocidade revelado por Vossa Excelência. Degola de crianças, de mulheres, pessoas indefesas, de uma violência inexplicável, e não há nada, nem religião, nem política, nem ideologia que justifique esse grau no século XXI de violência. Eu acho que está faltando Deus na mente de muita gente, mas um Deus bom, um Deus que não prega esse tipo de violência. Parabéns, senador Marcelo Crivella, pela abordagem desse tema nessa tarde. Muito obrigado e agradeço a senhora a parte e peço que seja incorporado ao meu discurso. Obrigado, presidente.